Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje é dia de um vídeo um pouquinho diferente, que eu confesso que eu nunca fiz. Eu tô meio tímida pra fazer esse tipo de vídeo, mas vou fazer, porque muitas pessoas fazem, então também resolvi fazer. E é o vídeo de perguntas e respostas. Eu coloquei uma foto lá no Instagram e pedi para as pessoas que tivessem interesse de fazer qualquer tipo de pergunta pra mim, postasse lá naquela foto as perguntas sobre minha vida, sobre questões literárias, sobre questões particulares, maternidade, enfim, qualquer coisa. E eu vou responder pra vocês então. Obrigada a todo mundo que participou lá, que perguntou, interesse e tudo mais, agradeço. Então vamos lá. Não são tantas perguntas, então acho que eu vou conseguir responder tudo em um vídeo só. Tô com a minha coquinha aqui, porque né, não café ou não, porque tá muito calor hoje, então vai ser coca mesmo. Tô aqui na casa da minha avó também, gravando aqui, porque eu vim passar o dia aqui e acabei resolvendo gravar aqui mesmo. Não precisa de fundo, de estante pra esse tipo de livro, então acho que vai ser interessante esse bate-papo assim, mais nós, assim, só nós. Bom, a primeira pergunta é da Hope_Machado. Quantos anos você tem? Quantos anos vocês acham que eu tenho, gente? Fala aí. Muitos falam 18, muitos falam 30, mas eu tenho 25 anos, gente. Faço 26 agora em maio de 2019, mas até o momento desse vídeo tenho 25 anos. E ela também perguntou qual livro de thriller você mais gostou. Bom, vocês bem sabem que thriller tá sendo uma coisa que eu tô lendo muito ultimamente, assim, eu não sei se eu tenho um preferido, tem sempre um que eu gosto mais que outro, sabe? Mas eu lembro que no ano passado eu li alguns thrillers legais, inclusive tem um vídeo, vou deixar aqui nos cards pra vocês, onde eu indico os thrillers mais legais que eu li no ano e eu acredito que foi A Outra Senhora Parrish, assim, o que mais me marcou, assim, até o momento, de livro, assim, ó. Também gostei de A Mulher na Janela, também gostei de Desaparecimento de Stephenie Meyer, que é mais um thriller policial, né? Mas acho que dentre todos os que eu li, assim, recentemente, esses três são os que eu mais gostei. Aí a próxima pergunta, underline amor por livro. Primeiramente, você é linda. Ai, obrigada, linda você. Eu gostaria de saber como você começou a ter gosto pelos livros. Na verdade, o que me trouxe para o mundo da leitura, assim, sem obrigação, foi Crepúsculo, né? Eu lia livros pra escola, onde eu era obrigada a ler, então eu lia, ok, beleza, não tinha aquele horror, mas também não tinha aquela paixão. Então o que trouxe, o que me fez ter gosto pelos livros, pelas leituras, assim, constantes, foi mesmo Crepúsculo. Eu li, assim, emprestado, uma amiga minha falou, eu tô com um livro muito legal aqui de Vampiro a Paula, inclusive faz muito tempo que eu não falo com ela. E ela me emprestou o livro dela. E aí eu peguei e falei, ok, beleza, li. Aí eu fiquei apaixonada. E aí li todos os livros da série. Inclusive ainda não tinham sido lançados o segundo, o terceiro, né, enfim. E aí eu fiquei esperando. E aí nesse meio tempo, enquanto eu esperava, eu fui achando outros livros do mesmo gênero pra ler. E foi o que me puxou. Aí, consequentemente, fui lendo outros gêneros, né. E aí fui gostando de todos os tipos de livro, que é o que acontece hoje, né. Eu gosto de todos os tipos de livro, praticamente. Aí, a pedagoga underline aprendiz. Você pensa em voltar a trabalhar como professora? Com certeza absoluta. Eu acho que, assim, eu me formei pra isso, com certeza eu vou voltar a ser isso, né. Eu estou sendo isso no momento de uma forma um tanto quanto, assim, particular ainda. Não em sala de aula para muitos alunos, eu ainda tenho algumas coisinhas assim que eu faço, né, aulinhas assim, alunos vão ter prova de inglês, alguma coisa, precisam de um reforço, eu vou lá e dou uma aula. Então assim, eu não deixei de ser ainda, por mais que eu esteja em casa, eu atendo em casa alguns alunos ali, né, por questões assim de necessidade, de uma prova, um reforço escolar, não tô conseguindo aprender tal matéria, eu vou lá. Então assim, está em mim isso, eu ainda não deixei de ser professora, por mais que eu deixei de trabalhar fora de casa. Poesia das letras. Qual livro que te abriu portas para a literatura? Como eu falei, então, Crepúsculo. Acredito que muitas pessoas da minha geração aconteceu isso, né, com Crepúsculo. Então, Crepúsculo, gente, foi o livro que me trouxe, que me fez ser quem eu sou hoje em relação à leitora, em relação a, enfim, a esse mundo maravilhoso da literatura. Love Books 2016. Jé, pretende ter mais filhos futuramente? Beijos, amo seu canal. Linda, obrigada. Então, sabe como é que é? Antes da gente ter o primeiro filho, a gente tem aquela coisa na cabeça de assim, ai, quero 4, quero 3, porque filhos é muito bom, deve ser muito bom, porque a gente não tem, né, tanta concepção assim, família grande é tudo de bom. E aí depois que a gente tem, a gente vê que assim, esses desejos não podem ser realizados mais com tanta facilidade. Então assim, claro, eu quero ter pelo menos mais um. Pra Maitê não ficar sozinha, pra Maitê ter uma companheira, pra Maitê... Pros filhinhos da Maitê terem tios, primos, enfim, né? Então, eu acredito que sim, pelo menos mais um a gente tem. Eu queria que fosse menino, né? Mas a gente não pode escolher essas coisas. Essas coisas cabem a Deus. Inclusive, minha filha está aqui chorando. Eu vou pegar ela, peraí. Vem aqui, amor.
meu Deus! Cheguei, gente! Enfim, como eu tava falando, filho, olha aqui, olha lá, a mamãe tava respondendo agora, tá? Então eu pretendo sim ter pelo menos mais um menino, se eu puder escolher, né? Enfim, a gente tá feliz com o que vem, mas eu queria ter um casal, porque eu sou um casal, o Vitor também é um casal, então ok. Próximo, Giovana.Macena. Se você pudesse dizer alguma coisa que o mundo inteiro ouviria, o que diria? Meu Deus, que pergunta tensa. Eu acho que assim, o mundo tá triste, o mundo tá em muitos momentos assim. Eu não sei, eu acho que eu gostaria de dizer para as pessoas terem mais respeito umas com as outras, para aceitarem mais o outro como é, o defeito do outro, né? Aceitar, enfim, que opiniões são diferentes. Eu acho que é muito importante isso, porque no mundo de hoje as pessoas estão. Não quer mais ficar? No mundo de hoje as pessoas não têm mais tanta paciência para aceitar essas coisas. Eu acredito que seria tipo assim, respeitem os outros, entendam que ninguém vai ser igual a você, que você, enfim, cada um é único do seu jeito. Eu acho que seria mais ou menos isso, porque eu ando muito triste com as notícias que a gente vê, pessoas matando pessoas por nada e assim, deixa a gente bem arrasada. Seria mais então alguma coisa desse gênero. Próxima, Lio de Carvalho. Olá, adoro seus vídeos, obrigada. Queria saber se você tem interesse em publicar algum livro. Gente, interesse a gente sempre tem, né? Eu, inclusive, tentei começar a escrever vários livros, assim, eu sempre tenho umas ideias meio loucas, inclusive, às vezes eu tenho sonhos, ó, minha filha tá passando aqui, às vezes eu tenho sonhos, eu acordo e anoto as ideias dos sonhos, porque são coisas, assim, que seriam muito legais de serem lidas, mas eu acho que eu não tenho esse dom, gente. Meu dom mesmo é leitura e ok, tá bom assim, mas eu queria, tá? Mas eu acho que eu não tenho capacidade. A Lu Lopes, pra combinar com a foto linda. Qual o livro mais lindo que já leu? Que achou a coisa mais linda da história? Meu Deus. Ai, amiga, você me complica desse jeito. Ainda mais que eu não tô nem aqui pra poder olhar os livros. Lu, qual o livro mais lindo que eu li? Bom, não sei, gente. Não sei mesmo. Que livro lindo que eu li? Acredito que eu gosto muito da história de Escola para Todos, que é uma história, né? Que passa por cima de preconceitos raciais, né, narrado por uma criança. Eu acho que isso é uma coisa bonita de se ver, uma criança que tem essa concepção de que existe o preconceito, que existe, que não é bom, que não é uma coisa boa. Então foi uma leitura assim que mexeu bastante comigo, principalmente por eu ter um receio de clássicos. E aí eu fui lá e li e gostei. Você quer subir aqui? Não quer. Enfim. Acho que foi esse, amiga. Não sei se te dizer agora, assim. Se eu pensar em outro, depois eu falo. Então, acho que é isso. Blog Mamãe e _ livros. Como está lidando com a maternidade, casa, marido? Sente saudades de ser professora? Bom, gente, acredito que essas coisas da gente aprender a lidar com casa, marido e mãe, enfim, leitura e tudo, é coisas que a gente só aprende mesmo vivendo, né? Eu sempre tinha um pensamento de mim e aí eu mudei muito a questão dos meus pensamentos depois que a neném nasceu. E a gente aprende que a gente tem que ser forte, a gente tem que encarar as coisas do dia a dia, a correria do dia a dia, que uma hora a recompensa vai vir, né? Eu acredito que seja assim. Pra mim foi muito difícil no começo, porque acho que vocês não sabem, eu e o Vitor, a gente namorou, a gente morava no mesmo prédio antes da gente morar junto, e a gente namorou por 2 anos assim. Aí eu engravidei da Maitê, e antes de engravidar dela, a gente já estava com pretensões de se mudar, a gente já tinha pegado uma casa e tudo mais. E aí, quando a gente se mudou, faltava 1 mês pra eu ganhar a Maitê. Então, assim, foi novo pra mim o fato de eu estar me mudando com uma pessoa, morando com uma pessoa que não fosse a minha avó, e depois a Maitê nascendo. Então, assim, foi tudo novo pra mim. Tanto o fato de eu sair de casa, quanto casar, juntar, e também o fato da Maitê nascer. Então, eu achei, em certos momentos, que eu não ia conseguir, que eu falava, gente, eu tive que aprender tudo de uma vez, meu Deus, não vou dar conta, não vou dar conta. Mas a gente dá um jeito, a gente dá conta. Então, assim, eu aprendi muito desde quando a Maitê nasceu. No começo eu não conseguia conciliar algumas coisas, eu achava que eu não ia conseguir fazer tal coisa. Quando eu fazia alguma coisa demais, eu falava, meu Deus, agora eu não consigo fazer aqui tanto igual eu fazia aqui. Mas hoje do meu jeito, eu consigo me virar. Eu me dou bem com a minha rotina, com o jeito que eu gosto de fazer as coisas. A Maitê já adaptou ao meu jeito e o Vitor também, então acho que isso é importante, né? Hoje eu lido bem. Mas no começo eu não lidava bem porque eu realmente achava que eu não tava dando conta e que eu nunca ia dar. Então, assim, hoje, depois de 1 ano e 6 meses que a Maitê nasceu, as coisas estão caminhando melhor.
E se eu sinto saudade de ser professora, como eu falei pra vocês aqui, eu nunca deixei de ser, né? Eu ainda sou em certos momentos, não dentro de sala de aula, né? Mas eu estou sendo do meu jeito. Algumas coisas eu estou, né, fazendo o meu papel de professora, ensinando e ajudando da minha forma, mas estou. Aí Livros perguntou: como surgiu a ideia do canal? O pessoal, em especial a família, quase sempre pega no meu pé quando compro muito livro. Você passa por isso também? Se sim, como lida com isso? Como faz tudo ao mesmo tempo? Cuida da Maitê, do marido, da casa, do canal, etc. Como encontra tempo pra tudo, menina? Vamos começar lá do começo. Como surgiu a ideia do canal? Eu sempre quis ter um canal. Desde o momento que eu descobri o Booktube, eu sempre quis ter um canal. Mas eu sempre fui muito tímida. Se vocês assistirem os meus primeiros vídeos, vocês vão cair pra trás. Porque eu era, assim, péssima, travada. Eu queria falar devagarzinho, de tanta vergonha que eu tinha. Mas o que me fez mesmo entrar no Booktube foi o Geek Freak. Eu assistia os vídeos dele, eu ficava louca, como aquele menino era demais, e tudo que ele fazia, e os vídeos que ele trazia, e a forma que ele falava. Eu falei, cara, eu quero ser esse menino, só que em versão menina. E aí eu fui lá e criei meu canal. Claro que gostos são diferentes meus e dele, mas eu nunca deixei de acompanhar ele. Foi ele mesmo que me trouxe pra esse mundo. Então eu achei isso muito legal. Tá, se as pessoas pegam no meu pé por eu comprar livro. Pegavam mais, hoje não tanto, porque hoje eu compro menos do que eu comprava. Mas sempre tem alguém que vai falar: por que você tem tantos livros? Você tem um monte que não leu ainda. Gente, o dinheiro é meu, a vida é minha, vamos entender, principalmente aqui no canal. Teve gente que até veio me falar assim: ai, toma vergonha na cara, mulher desse tamanho, barbada, ganhando livro de presente da avó, obrigando... Gente, pelo amor de Deus, graças a Deus a gente trabalha, a gente tem o nosso... né, a nossa renda, e o que a gente faz com o nosso dinheiro é da vontade de cada um. Da mesma forma que outras pessoas gostam de comprar outras coisas, maquiagens, enfim, viajar, eu gosto de livros, e acredito que quem passa por isso pensa o mesmo, porque se algo faz a gente feliz, por que não comprar, por que não gastar? Então eu sou a favor de cada um com os seus problemas, né? E aí depois perguntando se como eu lido com as coisas. Como eu já respondi na outra pergunta, hoje eu lido melhor, mas já teve um momento que eu achei que eu não ia dar conta. Mas a gente encontra um tempo, tá? Principalmente pra leitura, né? Que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então assim, Maitê dormiu? Tô lendo. Se eu tenho serviço pra fazer, eu deixo um pouquinho pra poder reservar um tempinho pra mim. Então é isso, a gente encontra o nosso tempo. Deslocados livros, sua linda, obrigada. Atualmente, quantos livros você tem? Bom, gente, eu costumava marcar no Scooby toda vez que comprava livros e chegava livros, eu marcava no Scooby, mas daí eu parei. Porque eu não sei por quê, eu acho que eu parei, eu fui desorganizada mesmo. Mas eu acredito que seja em torno de 1.500, 1.600 livros que eu tenho na estante. Pergunta quantos eu tenho lido? 530. Ah, tá bom, o que importa é que, né, que a gente tá lendo. Jaque underline XF. Como você consegue conciliar filha, casa e leituras? Como consegue se dividir entre tudo isso e ler tanto? Como eu já falei pra vocês, né? Hoje eu lido melhor, mas eu não acho que eu leio tanto ainda quanto eu gostaria, né? Tem pessoas que às vezes têm até mais coisas pra fazer normalmente do que eu e leem mais. Mas assim, eu tento sempre estar no meu ritmo de leitura, eu coloco uma meta de leitura mensal e tento atingir. Se não atingir, eu fico triste, eu desabafo com as amigas no WhatsApp, falo, amiga, eu não consegui ler, li muito pouco. Mas a gente vai tentando, né? O que importa é ter a meta. Livros da Raíssa. Você é muito linda. Obrigada, Raíssa. Você trabalha? Tem alguma profissão? E como foi seu parto? Que ela fez 3 perguntas, no caso. Eu atualmente não trabalho fora de casa mais. Eu parei de trabalhar por conta da Maitê. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo pra vocês que eu falo, né? Que eu larguei tudo pra ser mãe. Para me dedicar, né? A ser mãe. Se eu tenho alguma profissão, eu sou professora de inglês. Normalmente de crianças, mas também posso atender adolescentes, adultos, o que precisar. E como foi meu parto? Meu parto foi cesárea, foi tranquilo, ótimo, perfeito, foi tudo lindo. A recuperação foi tranquila também, então foi tudo certo. Pessoas que têm preconceito com a cesárea, gente, não tenho preconceito com a cesárea, tá? Eu, particularmente, prefiro. Isaíma underline Lima, amiga. Tá linda, amiga, obrigada. Só porque é minha amiga, tá, gente? Qual o gênero que você começou a ler quando entrou para o mundo da leitura? Qual livro já desistiu de ler? Tipo, nunca mais quero pegar. O gênero que eu comecei a ler quando iniciei com a leitura foi o sobrenatural, né? O caso vampiro, né? Coisas de vampiros, anjos caídos, essas coisas eu lia muito, tipo, só lia isso. Só isso. Inclusive faz muito tempo que eu não leio nada disso. E qual livro já desisti de ler? A Indomável Sofia, que é um romance de época, um livro que eu... Um gênero que eu amo ler, porém eu não consegui passar da página 100 e pouquinho, eu acho, e assim, nunca mais quero tentar, porque não desceu, não rolou.
Carol Furlan 08. Como você faz pra ser tão linda? Tinha que ser minha amiga também, tá, gente? Essas minhas amigas são bem... né? Andras BR09. Como você escolheu que faculdade queria fazer? Gente, essa pergunta, se eu for falar pra vocês, eu acho que eu vou ficar uns 10 minutos aqui só nisso. Porém, vou resumir. Eu fiz 1 ano de Direito, 1 ano de Arquitetura pra tentar me encontrar. Não me encontrei em nenhum dos dois. E aí, me encontrei em Letras. Eu fiz Direito porque eu tinha certeza absoluta que eu queria ser advogada. Tipo assim, eu amo ler, beleza, já é um fator ótimo pra quem quer ser advogado, né? Porque na faculdade você lê pra caramba. E aí... cheguei lá, passei no final do primeiro ano, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não quero. Aí desisti. Aí comecei a trabalhar na loja de imóveis do meu pai. Pensei, nossa, quero ser arquiteta, gente, meu sonho. Aí fui lá e fiz 1 ano de arquitetura. Quando acabou o ano, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aí fiquei um tempo lá, naquela dúvida, não querendo perder o próximo ano, então fiquei naquela correria, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Aí, não sei, gente, uma visão assim me veio, eu falei, nossa, sabe que eu amo inglês, sempre amei inglês, né? Eu fiz inglês quando eu era adolescente, então eu sempre gostei. Falei, nossa, eu quero ser professora de inglês. E aí fui lá e fiz letras. E aí consegui terminar a 3ª faculdade, pelo menos fiz até o final, né? Isso que importa. Sou formada, graças a Deus, e deu tudo certo lá. Girassol literário. Tem alguma dica pra ler mais? Exemplo, termina um livro e já engata em outro. Então... normalmente, a gente que lê bastante, a gente termina um livro e já começa outro, se não no mesmo dia, no outro dia, né? Mas tem vezes que eu termino um livro e começo 3, 4, e aí lá o 5º que eu vou conseguir adiantar com a leitura. Então, assim, não tem uma dica que eu dei. A única dica que, assim, que é uma coisa que eu procuro sempre fazer é pegar gêneros diferentes. Eu não consigo ler 2 thrillers seguidos, assim, eu não consigo mesmo, porque eu acho que carrega muito minha cabeça. E ao mesmo tempo eu não consigo ler 2 romances de época seguidos. Então se eu ler um thriller, eu vou lá e pego um romance de época, por exemplo. Aí eu não consegui ler aquele romance de época, eu pego outro romance de época, até achar um que eu vá engatar com a leitura. E normalmente eu acho interessante também colocar sempre leituras mais rápidas o chiclete ali no meio. Porque são leituras rápidas, que não exigem tanto esforço mental pra gente ficar, né? A gente já leu, por exemplo, um thriller policial, que exige bastante da nossa concentração, pistas, e assim, sabe, ligar uma coisa com a outra. Aí é interessante colocar um livro mais light na frente, pra você não sofrer no caso de ficar a cabeça tentando funcionar bastante, assim, eu acho que é essa a dica que eu tenho pra dar. Bia Silva 26. Como você consegue ler muito mesmo tendo que cuidar da casa e da sua filha? Então, eu particularmente acho que eu não leio muito, gente. Eu acho que assim, a gente sempre tá aqui no Booktube, a gente sempre vê livros de leitura, a gente sempre vê vídeos de leituras do mês, as pessoas lendo 10, 15 livros, e eu nunca consegui fazer isso na minha vida, né? Então, assim, pra mim não é muito. A quantidade que eu leio é ok, 2 livros por semana, basicamente, às vezes 1, depende da semana, depende do tamanho do livro. Então é o que eu consigo fazer, mas eu acho que é mais por questão de costume mesmo. Como a gente já lê há muito tempo, a gente consegue ler mais rápido, né? Às vezes até assim, mais quantidade. Lud RP. Você tem ansiedade? Se sim, como você consegue ficar bem no dia a dia? Sim, Lud, eu tenho ansiedade assim, terrível. Terrível, terrível. Eu já tive muitos problemas por conta de ansiedade. Eu arrancava meu cabelo. Questão das unhas é uma coisa mais comum, mas é uma coisa mais diferente, assim, que como que eu posso dizer? Que fez com que eu percebesse que eu tenho uma ansiedade fora do normal foi o fato de que eu arrancava cabelos. Meu cabelo era volumoso ao extremo. Hoje eu não tenho cabelo mais. Eu arranquei muito, muito, muito cabelo por conta de ansiedade. E não tem alguma coisa que eu faça. Quando eu tô ansiosa, angustiada, eu fico muito nervosa e não sei, principalmente quando eu não sei por que eu tô ansiosa ou angustiada. Então eu fico o dia todo eu me sinto mal. Eu vivo falando pro Vitor, bem, meu coração tá apertado, bem, eu tô ansiosa. É assim... As pessoas às vezes confundem os tipos de ansiedade. Eu não vou dizer que a minha ansiedade é maior do que a do fulano, não. Mas assim, com a minha ansiedade eu sempre procuro me distrair o máximo que eu puder com mais coisas que eu puder, assim, sabe? Assistindo alguma coisa ou, enfim, saindo um pouco da rotina, que é uma coisa que também gera um pouco de ansiedade. Acredito que essas coisas ajudem um pouco, me ajudem no caso. Eu como bastante também quando eu tô bem ansiosa, principalmente doce. Mas são coisas assim que eu mais faço porque... Enfim. Livros e gatos. Tu não se sente mal por ter parado de trabalhar? Porque aqui só meu marido trabalha e eu me sinto super mal. Não tem vergonha de pedir as coisas? Como tu concilia tantas leituras com a Nelly? Então, nessa questão, como eu falei pra vocês também, eu tenho outras formas de
mesmo em casa, tô tirando um dinheiro, então assim, eu não preciso pedir pro meu marido dinheiro pra alguma coisa, eu não preciso mesmo, eu tenho outra renda também de um aluguel, então assim, eu não fico sem dinheiro, porque realmente eu não sei se eu conseguiria pedir pra outra pessoa me dar dinheiro pra fazer alguma coisa que não fosse meu pai e minha mãe quando eu tinha, sei lá, né? Então assim, inclusive uma das escolhas, um dos fatos de que não pesou tanto para que eu pudesse parar de trabalhar foi isso, porque eu tenho outra fonte de renda que eu não preciso trabalhar 8 horas por dia para poder ter um pouco de, enfim, de dinheiro em casa para mim, né? Então assim, eu tenho meus gastos, claro, comigo, com a minha filha, com as coisas que eu gosto, então eu tenho meu dinheiro também, ou em outras rendas que não são, né, eu saindo de casa para trabalhar, mas eu tenho. E como eu concilio tantas leituras com a Nene, eu já respondi também lá em outras perguntas, né? Sempre tentando. Quando ela dorme, gente, porque ela gosta de dormir bastante, principalmente de tarde, assim. Se ela dorme das 2 às 4... Caiu, gente. Ficou escuro? Melhorou? Tá escuro, né? Melhorou? Aí. Se ela dorme, por exemplo, das 2 às 4, eu leio das 2 às 4. Então é os momentos que eu tento sempre... Deu pau. Então são os momentos que eu sempre procuro estar lendo, quando ela não está, né, muito por perto, enfim. Qual o melhor livro que... A Célia Dantas, amiga. Qual o melhor livro que já leu? Qual tem muita curiosidade, mas não leu porque o tamanho te assusta? Você sabe essa resposta, amiga, que Outlander, com certeza absoluta, é o livro que eu mais tenho curiosidade, mas o tamanho me assusta. Você mesmo, muitas pessoas dizem que eu tenho que encarar, que eu tenho que ler porque é muito bom, mas eu tenho medo. Eu acho que eu ainda tenho que me organizar. Já tentei participar de projetos de leitura e não consigo, porque eu tenho medo do tamanho daquele livro. Ele nem tem nem 1000 páginas, né? Mas tudo bem. E o maior livro que eu já li, acredito que foi o do Stephen King. Umas 700 e poucas páginas, eu acho que é o Novembro de 63, deve ter entre 600 e 700, provavelmente foi esse o maior livro que eu já li inteiro, do Stephen King, 700 páginas, vou colocar, não tenho certeza, mas alguma coisa assim. Maida Rosa, outra amiga, gente. Amiga, tirando thrillers, qual gênero você mais gosta de ler? Você é linda demais. Obrigada, amiga. Enfim. Ai, gente, é difícil, né? Porque eu gosto de tanta coisa. Enfim. Eu acho que na escadinha de preferências, depois de thriller, eu acho que hoje, nesse dia de hoje, é romance de época. Chiclete eu gosto muito também, mas faz muito tempo que eu não leio. Eu não tô lendo mais tanto quanto eu lia antes. Então, acredito que romance de época hoje é o meu segundo estilo de livro preferido da vida, depois de thriller. Se bem que romance contemporâneo também. Eu tô com bastante onda de Leãozinha Young Adult aí que eu tô gostando, então assim, é difícil. Escritora Bianca Gulin, linda. Obrigada, linda você. Seus livros também. Professora literária, sua melhor memória de infância. Beijo, amiga. Então, gente, na verdade, eu não sei se vocês sabem sobre a minha história, né? Que eu perdi minha mãe quando eu tinha 11 anos. Então, hoje, quando as pessoas falam sobre melhor memória de infância, eu gosto de falar que são todas as que tinham minha mãe. Todas as memórias que eu tenho da minha mãe são as memórias boas de infância que eu tenho. Acho que, generalizando, é mais assim que eu tenho pra falar. Muitas conquistas com ela, né? Não foi tanto tempo de vida que eu passei junto dela, mas assim, acredito que as minhas melhores memórias são quando ela estava. Porque depois que não esteve mais, a gente sabe como é difícil, duro, né? Estar vivendo sem aquela pessoa, principalmente a nossa mãe. Então, eu acredito que todas as memórias, amiga, minha mãe estava presente. Eu vou ter que acabar aqui. Se bem que acabou as perguntas também, gente. Minha filha tá começando a chorar, tá? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostaram, eu posso tentar fazer outras vezes, né? Com outras perguntas. Se gostou, deixa aí o seu like que me ajuda na divulgação. E se inscreve no canal que logo, logo sai mais atualizações pra vocês. Nos vemos em breve. Beijinhos. Tchau, tchau.